gravação. Então a gravação já está sendo realizada, né? Então, pessoal, muito bom dia a todos, aos que estão aqui, né? Bem como aos nossos colegas que vão assistir depois essa aula de revisão gravada. Pedro acabou de fazer uma pergunta, Pedro Augusto, bem interessante. Qual a diferença do teste de Cooper para o teste da bateria do ProESP? Simples demais. O teste de Cooper ele pode ser utilizado para várias faixas etárias, principalmente para adultos. O teste do ProESP Brasil ele só pode ser utilizado até 17 anos. Então, a primeira diferença é essa. A segunda diferença, a tabela de referência do teste de Cooper é diferente da tabela do teste de referência do ProESP Brasil. No teste de Cooper, eu vou ter lá a faixa etária, o sexo e a classificação de acordo com a metragem. No teste do ProESP Brasil, que é o dos 6 minutos, né? Eu vou ter uma tabela de referência com zonas de corte. Então, quem tiver naquela zona de corte específica, daqui a pouco eu espelho o próprio documento do ProESP e eu mostro o que é essa zona de corte para quem tem dúvida. É o número que ele coloca para o sexo masculino e feminino, de acordo com a idade e o sexo. Vai lá, tá, idade, o sexo está geralmente na coluna de azul, né, o masculino, e o feminino está na rosa ou é amarela, se eu não me engano. E aí, digamos que para 10 anos, aí vai ter 1.200 metros, é uma zona de corte. Se tiver abaixo daquela zona de corte, quer dizer que há uma predisposição de risco à saúde. Se tiver igual ou acima, quer dizer que está em zona saudável. Então, a primeira coisa que, quer dizer, um segundo ponto, agora puxando para um terceiro, é porque no ProESP ele pega por zona saudável, zona de risco à saúde e zona saudável. E já do teste de Cooper, para cada metragem, para cada idade, para cada sexo, eu vou ter um nível de classificação. Se é ruim, se é bom, se é excelente, mais que excelente, tá bom? Então essa daí seria uma segunda e terceira característica. Quarta característica que diferencia o teste de Cooper do teste do ProESP Brasil, o tempo, né? No de Cooper são 12 minutos, no do ProESP Brasil são 6 minutos. Mais alguma dúvida? Sobre... Pronto, imaginei. Aí nesse ponto aí, mestre, a gente sabe que pessoas com comorbidade há uma certa dificuldade na duração do teste em si. Mas, por se tratar de uma pessoa adulta, a gente deve fazer o de Cooper mesmo assim. Sim, faz o de Cooper, mas se a pessoa já tem um problema, você nem faz. Tem que ter um laudo médico primeiro, tá bom? Todo tipo de teste de avaliação física, na realidade, ele deveria passar para um médico, inicialmente. Por quê? Eu me respaldo, tá bom? Ele passa pelo médico, o médico vai lá, pede uma série de exames, se pedir bem, se não pedir, aí é problema dele, tá bom? Aí ele vai lá e diz, ó, você está habilitado a fazer uma atividade física. Quando chega em nós profissionais de educação física, né? Professores, personal trainer, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Eu tenho que, de praxe, fazer uma avaliação física porque é o ponto de partida. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não sei como é que o cara tá? Ah, mas se o cara tem algum tipo de comorbidade, se o médico liberou lá ele coloca no laudo, liberado para fazer qualquer tipo de atividade física sem nenhuma restrição, eu faço a bateria de teste normal. Se durante o teste o cara cita desconforto, eu encerro o teste, entendeu? Então o ideal primeiro era uma passagem para o médico para ter respaldo. Se tiver algum tipo de problema, aí ele vai prescrever, vai descrever lá no laudo e aí sim vai ter fatores limitantes que você não pode realizar aquele tipo de avaliação específica, tá? Como o teste de Cooper é um teste de 12 minutos, é um teste de esforço, como é que você vai fazer? Né? É o maior exemplo, TAF, teste de aptidão física da Polícia Militar. Se o cara tem algum problema de saúde, ele não passa nem no TAF, nem no exame de saúde, né? Porque ele vai ter que fazer barra, vai ter que fazer, se eu não me engano, abdominal e principalmente o teste de 12 minutos. Mais alguma dúvida? Show. Nesse caso aí também a gente pode até incluir a questão do protocolo de Bruce, né? Já que tipo, pessoas assim que apresentam alguma comorbidade tá fora de cogitação nessa aplicação. Exato, porque é teste de esforço. Se você sabe que aquela pessoa tem algum tipo de patologia, comorbidade ou então algum tipo de doença que vai interferir primeiramente no resultado e colocar a vida dela em risco,
Se você fizer, você está assumindo um risco. Do cara, por exemplo, no teste de 12 minutos, ou num teste de esteira, ou num teste de bicicleta, ele infartar no teste. Aí vamos lá. Não era nem um teste máximo, não era um teste submáximo, mas você nem estava com um médico, nem estava com desfibrilador para reanimar, nem com ambulância, nada. E até porque isso aí é fora de cogitação para a nossa realidade, né? Então, o cara tem condição de fazer, é saudável, faz. Não tem? Não faz, tá bom? Até porque a comorbidade dele ou algum problema dele pode melhorar com um mínimo de atividade física, né? E aí vai ter redução de consumo de medicamento, né? De ingestão medicamentosa e por aí vai. Mas por via das dúvidas, você tem alguma dúvida, se respalde, não faça, primeiramente, inicialmente peça um laudo médico. Liberou com restrição, aí você vai adequar a sua avaliação, a rotina de treino desse indivíduo àquele tipo de patologia. Como é que eu vou saber, Cleber? Aí vai estudar, você vai ter que estudar, não tem para onde fugir não. Ele está liberado para qualquer tipo de atividade física. O céu é o limite, que nem diz a história. Beleza? Mais alguma dúvida sobre isso? Nesse caso, já que eu comentei com relação ao protocolo de Bruce, a escala que a gente, assim, eu sei que há a questão da monitoração por aparelhos e tal, mas assim, a gente também atribui a escala de Borg nesse protocolo também, não? Exato. Pode se utilizar também, que é um meio simples, né? Você só... O legal é que aquela escala de Borg ela seja feita num banner, não vou dizer gigante, mas grande, que você consiga aplicar o protocolo. Esse banner se posicione de frente para a esteira, ou para a bicicleta, ou para qualquer protocolo que você for usar, e aí você sempre esteja fazendo, durante o tempo daquele protocolo, se é 2 ou 3 minutos, a pergunta, escala de Borg, número. Aí ele vai dizer, se está muito intenso, para o teste, ali é o limite daquele cara. Tá bom? Pode-se também fazer... Mas, mestre, uma coisa que eu fiquei com a dúvida foi justamente nesse ponto. Tipo, se a gente já está fazendo a monitoração do indivíduo ali com os aparelhos, nesse caso do protocolo de Bruce, né? Por que se utilizar da escala de Borg? Mais um quesito de segurança. Só por isso. Não quero. Tem todos os equipamentos de segurança? Não precisa. Agora, por via das dúvidas, na maioria das vezes você não vai ter nada daquilo. Nada. A não ser um frequencímetro, que aí não nos diz nada, apenas vai dizer a alteração da frequência cardíaca em decorrência da aplicação do teste, né? Porque a frequência cardíaca vai subir em detrimento do esforço. O que é que eu faço para acompanhar junto do esforço a percepção subjetiva do indivíduo, se dá para continuar ou não? Eu uso a escala de Borg. Mas eu tenho todo aquele maquinário. Não precisa, tá? Não precisa. Seria apenas um a mais para poder, além do que você está controlando ali no maquinário, entender a percepção subjetiva de esforço do indivíduo, tá? Mas nesse caso, assim, se a gente já tem um frequencímetro, tipo, a gente pode fazer aquele cálculo de 220 menos a idade, né? Aí é o próprio cálculo do Carvonen, né? Que existe seus prós e contras, tá? Não vamos discutir isso aqui no momento, até porque isso é tema para outra disciplina, mas esse 220 menos a idade é para você ter um limite da frequência cardíaca máxima. Ou seja, ali ele já está na frequência cardíaca máxima. Se ele se mantiver muito tempo naquela intensidade, ele pode correr algum risco, né? É um limite de segurança? Sim, mas às vezes, em detrimento do próprio exercício, da atividade, da carga empregada, a frequência cardíaca ela sobe. Só que às vezes ela sobe em detrimento porque ela está se acostumando com o exercício, depois ela dá uma queda e estabiliza. E aí, é claro, vai haver processos de subida gradativa? Vai, à medida que vai se estendendo o tempo do teste ou do esforço. Tá? A frequência tende a subir mesmo, porque você está se desgastando, está gastando energia. Tá? Mestre, puxando então a partir desse ponto aí, no caso do protocolo de Bruce que eu estava vendo, é dividido em 7 etapas, cada etapa contém 3 minutos. Nesse caso, o teste total totaliza aí 21 minutos. Isso, né, se o indivíduo conseguir chegar a 21 minutos, né? Porque além do emprego de a cada 3 minutos, eu vou empregar uma certa velocidade e uma inclinação da minha esteira, né?
E tipo assim, o limite do teste seria basicamente ali 90% da frequência, né? Isso. Uma margem de segurança, tá bom? Qual o porquê disso, Kleber? Quando a gente está com medidas indiretas, eu tenho que ter um critério de segurança. Para que é esse critério de segurança? Primeiro, para me respaldar. Segundo, para eu proteger a saúde do meu avaliado, tá bom? Porque se ele mantiver altos níveis, sem eu ter um equipamento de segurança ideal, que equipamentos são esses, Kleber? É o que a gente já falou em aula anterior. É um médico, né? Se for possível, até um médico especialista em cardiologia, tá? Para poder facilitar o processo de reanimação. Não estou dizendo que não, todos não saibam, mas aí, como a gente vai lidar com parada cardíaca, melhor um cardiologista do que um ortopedista, tá? Diferenças à parte. Mas vamos lá. Um médico e um desfibrilador. Se o cara tiver parada cardíaca, eu vou ter que tentar reanimar. Mas aí é o que? É apenas uma característica de teste máximo, tá bom? Submáximos a gente não preza por esse esforço máximo a fim de prejudicar o avaliado. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta que eu possa tentar esclarecer ou clarear? Esperar o pessoal perguntar aí, qualquer coisa eu faço outro. Então, vamos lá, pessoal. Vocês querem ou têm ideia de algum tema específico para eu revisar? Nós vimos em aulas anteriores, né? O senhor pode só elencar aí os temas? Só os temas. Nós fizemos a avaliação do crescimento, né? E testes. Aquela parte das dobras cutâneas. A bateria de teste do PROESP Brasil. E a análise cardiorrespiratória. Que a análise cardiorrespiratória emprega todos esses testes de análise de VO2 máximo. Mas nesse caso pra gente só vai interessar mesmo de McCartney, o de Bruce e o de Cooper, né? Isso. Só pra confirmar. Beleza. Tá? Pessoal, estou esperando vocês dizerem alguma coisa. Qual é o tema que vocês querem que eu revise? Se é a bateria de teste do PROESP. Por favor, não coloca no chat tudo, porque não tem como revisar tudo. Tá? Mas escolha um tema específico que vocês ficaram com mais dúvida, com mais questionamento, que não entenderam na aula anterior, que agora possam até mesmo esclarecer com mais facilidade. Se não, eu vou escolher qualquer tema aqui e já vou falar em cima dele pra gente revisar. Mas é só mais uma coisa, porque o pessoal não tá falando, eu vou falar aqui. Porque, tipo, naquela avaliação do crescimento e os testes que a gente viu lá, dentre os testes havia um teste de agilidade, que era aquele de um quadrado, né, que tem A, B, C, D e tal. Uhum. Já no do PROESP, a gente também tem aquele teste do quadrado, só que feito de forma distinta. Como a gente pode, ou melhor, qual o melhor a ser usado, ou qual a diferença basicamente assim que a gente pode usar na aplicação? Todos os dois testes, na agilidade, eles não se voltam para a saúde, são testes voltados para o rendimento. Eu não poderia dizer qual o melhor, mas eu posso dizer assim, qual teste eu vou escolher para aplicar com o meu aluno? Equipe, que a gente está falando agora não mais voltado para a saúde, mas no caso de treinamento. Sabemos que toda modalidade esportiva, cada um dos atletas vai ter que ter várias habilidades físicas. Uma delas seria a questão da coordenação, da agilidade, da destreza, né, dentro do esporte. Qual eu uso? Ou o teste de agilidade ou o teste do PROESP, para você definir de forma bem fácil. Está trabalhando de 17 abaixo? PROESP Brasil. Está trabalhando com adultos, 23, 24, 25? O teste de agilidade daquele quadrado que é um pouco mais complexo. Tá? Os dois são bons, os dois têm uma boa aplicabilidade, porém, no caso de agilidade, eu vou ter uma aplicação melhor para crianças de 7 a 17 anos. Tá? As equipes, teoricamente, não seriam escolares, mas
as equipes de base, né? Aquela galerinha que está começando a treinar ali de 7 a 17 anos. A partir disso, vocês podem usar livremente o teste de agilidade para adultos, tá? Mas todos os dois testes, eles são bons, eles medem o que se propõe a medir, até porque eles são validados. Senão, não teria serventia para a gente. Não adiantaria eu mostrar um teste que não tem serventia por questão de validade, né? De reprodutibilidade. Pronto, o senhor comentou um ponto até interessante da gente poder distinguir no caso da bateria de teste do PROESP, que é justamente essas classes, tanto para aptidão quanto para saúde, né? Que foi até tema de uma questão lá da atividade. Pronto, deixa eu abrir aqui o manual. Beleza. Fica melhor da gente falar em cima. Todos estão conseguindo visualizar a minha tela, né? Aqui está aparecendo. Pronto. Então, em aula anterior, aula gravada, né? No momento agora síncrono, eu apresentei para vocês aí o próprio manual do PROESP Brasil, né? Que são as medidas, testes e avaliações na sua versão 2021. A questão que Pedro está falando, tá? É essa daqui. Deixa eu situar no manual para ficar mais fácil. Então, teoricamente, ela é dividida em duas partes, né? Que são medidas de dimensão corporal e equações e testes para aptidão física, tá? Então, estimativa de excesso de peso, feita através da equação do índice de massa corporal, poderia ser uma medida de quê, Kleber? Ela é voltada para a saúde e não para o rendimento, tá? Pode ser usado para os dois? Pode, mas ela é uma medida, tipo, se eu for aplicar com um grupo de alunos, falando agora especificamente TCC, tá? Eu quero fazer a bateria de teste do PROESP Brasil. Você vai avaliar somente a parte da saúde ou você vai querer avaliar a bateria toda, a aptidão física e a parte do rendimento dela? Então você tem que aplicar massa corporal só voltado para a saúde. Essas medidas você vai ter que coletar massa corporal, peso, né, altura, envergadura e perímetro da cintura, porque você vai utilizar em alguns cálculos. Testes, equações e testes para aptidão física. E aí, se vocês estiverem com um caderno, anota para entender isso aqui. Estimativa de excesso de peso corporal por meio da equação do índice de massa corporal. É uma medida voltada para a saúde ou para o rendimento? Para a aptidão física voltada para o rendimento? Para os dois. Para saúde. Pode ser para os dois, mas especificamente para saúde, tá? Estimativa de excesso de gordura visceral, obtida através da equação da razão cintura e estatura, né? Isso é saúde, tá? Aptidão cardiorrespiratória, que é o teste de corrida ou caminhada, como se fala, de 6 minutos. Seria o teste voltado para a saúde, tá? Flexibilidade, teste de sentar e alcançar, tá bom? Saúde também. Pronto, mestre, só um ponto aí antes do senhor continuar, que foi justamente aquela dúvida que eu levei para o senhor no privado. Se o senhor puder comentar aqui e esclarecer mais um pouco, porque assim, a dúvida era o seguinte, né, que eu expus lá para o senhor, tipo, porque há o teste e há, como é que eu posso dizer? O resultado, a estimativa. O resultado, a estimativa, exato, né, e foi a dúvida que eu levei para o senhor. No caso, como é que eu posso dizer? Lá estava a estimativa e não estava o teste. Equivale na mesma situação, exato, que era a tua dúvida, exato, que eu te disse. Eu até te falei, não foi, Pedro? Equivale na mesma coisa. A diferença é porque lá está como estimativa, que a estimativa é obtida através da equação. Não tem problema. Você pode interpretar da mesma forma. Tá? Tu ia complementar mais alguma coisa?
Não, só para esclarecer justamente esse ponto, porque, por exemplo, no caso, a estimativa, por exemplo, aí da gordura visceral, né? A gordura visceral seria a estimativa e o teste seria a razão, né? A Entre a razão cintura e entre a altura, cintura e estatura, né? estatura. Justamente, Exato. tá? Então, se alguém teve alguma dúvida ou tiver tido alguma dúvida com relação a isso, do teste, até porque o teste tem 2 tentativas e está aberto até sexta-feira, era isso. Às vezes a interpretação era teste voltado para a saúde, aí eu digo estimativa do excesso de peso. Eu sei que a estimativa do teste de peso, do excesso de peso corporal, ele não é obtido, ele não é um teste, ele é um resultado obtido através da equação do índice de massa corporal. Mas você pode entender via contrária também. A equação do índice de MIC, de massa corporal, resulta, né, na estimativa do excesso de peso, tá? Caso alguém tenha sido prejudicado com relação a isso, dessa interpretação, pode depois falar comigo no PV. Tá? Alguém tem até alguma dúvida a falar sobre isso? Só um segundo, pessoal. Tá, então dando continuidade para a gente entender, né? A resistência muscular localizada, ela também é um teste voltada para a saúde, tá? Potência de membros inferiores seria saúde ou teste para aptidão? Para aptidão. Aptidão, muito bem. Potência de membros inferiores? Aptidão. Também, né? Agilidade? Também. É que o senhor falou a mesma coisa. Hã? O senhor falou potência de membros inferiores 2 vezes aí. Foi? Eu não falei superiores e inferiores, não? Então, desculpa, viu? Seria potência de membros superiores, obtida através do arremesso do Medicine Ball, e a potência de membros inferiores através do salto horizontal, né? A agilidade no teste do quadrado, a velocidade no teste de 20 metros. Então, essas 4 medidas aqui, elas são voltadas a quê? Ao rendimento, tá bom? E não à saúde. Mais alguma dúvida sobre isso, pessoal? O que é saúde? O que é aptidão física relacionada ao rendimento? Só para sair o quadrado, que lá na de saúde, eu não sei se... Assim, era para aparecer, né? O de corrida de 6 minutos, né? Lá. Não entendi. O que foi que tu quis perguntar, Pedro? Não, é que lá na bateria de teste voltado à saúde, tem a corrida de 6 minutos, né? Lá. Isso, eu falei, não? Eu posso não ter escutado, eu acho. Eu falei aqui, ó, estimativa de peso, de excesso de peso, de gordura visceral, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, a RML, resistência muscular localizada no teste abdominal e de membros superiores, são medidas voltadas para aptidão física relacionada à saúde, tá? Potência de membros superiores, inferiores, agilidade e velocidade e aptidão física relacionada ao esporte, ao rendimento, tá bom? Eu quero ouvir agora um pouco dos colegas. Vocês têm alguma dúvida aí dos demais? Alguma dúvida com relação ao teste do ProS Brasil que vocês não entenderam? Então, vocês entenderam tudo, não ficou nenhuma dúvida a respeito do manual do ProS Brasil, né? De zona de risco, a saúde, zona saudável, aplicação do teste, montagem do teste. Pronto. Então, já que eu estou no teste do ProS Brasil, só para terminar aqui, para ficar mais fácil para quem perdeu essa aula, para quem não acompanhou, tá? Então, essa bateria do ProS Brasil vocês podem utilizar futuramente aí quando estiver pensando em fazer seu TCC, tá bom? É uma boa, como é que eu posso falar? É uma boa alternativa de pesquisa, tá bom? Ela também tem a capacidade de utilizar para crianças com síndrome de Down, tá? Deixa eu demonstrar aqui para vocês, que é o próprio manual descreve. Então, ó, a
própria bateria, ela ressalta que pode ser utilizado, né? E também pode ser feita adaptações para crianças com síndrome de Down, tá bom? Cegos e com deficiência visual. Como é que eu entendo isso, Kleber? Tá tudo bem descrito no próprio manual, no capítulo 9. Essa plataforma do ProS Brasil, ela tem critérios e normas, tudo, às vezes que não dá tempo eu retratar na aula porque o manual é bastante longo, essas dúvidas, numa leitura bem breve você consegue entender das normas de avaliação, tá bom? Ah, Kleber, às vezes está descrito no próprio manual os materiais que eu preciso, como é que eu monto a própria bateria, como é que eu executo e como é que eu anoto e como é que eu avalio, tá bom? E eu fico com dúvidas principalmente na montagem dos testes. Além de que na aula anterior eu mostrei alguns vídeos, mas vocês podem entrar lá na plataforma ProS Brasil ou então, na dúvida, vem aqui. Vem bem aqui, ó. Bateria de teste do ProS Brasil. Vídeos, se eu não me engano, eu coloquei o link do YouTube. Se eu não coloquei, eu coloco aqui, tá bom? No próprio YouTube nós temos aqui, só para poder mostrar e ficar mais fácil para vocês, bateria de teste do ProS. Acho que no manual dá o link. Ó, no próprio manual. Medida da estatura, eu falo do material que é utilizado, eu falo das orientações, que é como vocês poderem entender que eu sempre retrato como o protocolo a ser executado para poder fazer a montagem, afixar a fita direitinho, tá bom? Aferir essa medida de estatura, tá? A anotação, como é que ela deve ser feita, e aqui tem o vídeo de orientação, que é no YouTube, aqui já está redirecionando, tá? Espera só um pouquinho, porque às vezes a internet fica lenta porque é muita coisa ligada. Então, ó, a página é ProESP Brasil, tá? E aqui fala sobre tudo, sobre o equipamento, o material que é utilizado nessa medida, bem como fazer a montagem e execução. Só para tirar essa dúvida bem rapidinho, eu vou rodar esse vídeo. Lista de materiais. Ficha de avaliação. Fita adesiva. Fita métrica. Em uma parede sem rodapés, faça uma marca a 1 metro do solo. Depois, estique a trena a partir da marca de 1 metro. Posicione o aluno descalço com o calcanhar rente à parede. Para medir Só a não tá dando pra ouvir estatura, direito, mas use um Como não é, tá Pedro? dando pra ouvir direito. Não tá dando para ouvir? Tá dando só algumas partezinhas. Pronto, mas tentem dar só uma visualizada, depois eu deixo o link de todos esses vídeos aí para vocês, ok? Porque aqui tá no volume máximo, não sei porque é que não tá pegando, mas vocês conseguem me escutar? objeto em forma de Tá, não pode esquadro, escutar. desta forma. Acrescente 1 metro ao resultado e anote a medida em centímetros com uma casa decimal. Então, eu posso estar colocando aí para vocês, né? Nesse caso, a medida ali que ela falou no final é dada em centímetros, né? Isso, centímetros com uma casa decimal após a vírgula. Tipo, se o aluno tem aí, vamos imaginar, 1,63 m, seria 163 e ainda pode dar quebrado, né? 163,2, 4, tá bom? Ok?
Ok, justamente ele já deixa 1 metro do solo para acrescentar esse. Para acrescentar. Isso é uma maneira de você realizar, por exemplo, a medida da estatura sem você ter que comprar um estadiômetro de parede. O estadiômetro de parede que é 500, 600, 700, dependendo da marca, né, para você afixar numa parede, você pode fazer com a fita de costureiro ou uma fita métrica, que é a própria opção que o ProESP Brasil dá para cada um dos avaliadores, né? Lembrando, só que a fita ela não é muito grande. Geralmente eu acho que uma fita de costureira tem até 2 metros de comprimento. Salvo, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, mas eu acho que é 2 metros. Então eu faço essa medida de 1 metro, né, para poder dar essa diferença, porque a fita é curta. Afixo ela depois de 1 metro e após eu fazer a medida eu apenas faço a leitura e acrescento mais 1 metro ou, no caso, 100 centímetros, tá bom? Vocês estão com dúvida com relação a isso, pessoal? Não? Pode falar, não. Perdão. Ei, Kleber, desculpa aí por eu ter entrado na aula atrasado. Não por tem causa que problema, eu tava fazendo umas provas aqui de outro curso, aí deu pra mim entrar agora. Ok. Mas tu teve alguma dúvida com relação a isso aí? Não, mas depois dá pra eu assisto. Vai ficar gravado, né? Tá gravado, viu? Então é isso, o próprio manual, ele dá a medida, ele dá um material que pode ser utilizado, sendo o oficial, que seria um estadiômetro, ou então uma fita métrica com precisão de até 2 milímetros, as orientações para você afixar a fita, fazer a leitura do teste, a anotação da medida e as orientações se você quiser revisar no YouTube. No próprio manual, clica, já vai direto para o YouTube. Então, para cada um dos testes tem isso, ó, medida de massa corporal, tá bom? Deixa eu só desligar aqui, sair desse negócio do WhatsApp Web para não ficar. Esse link aí do vídeo vai estar disponível no campus? Ó, o link do vídeo eu não coloquei tipo etapa por etapa. Se vocês quiserem, eu coloco. Se não quiser, Kleber, tá aqui, ó. Manual do ProESP. Já tá o manual disponível para vocês. Vocês baixam. Quando estiver fazendo a leitura no seu celular, ou no seu computador, ou no seu tablet, se você vê o teste, o material, a descrição e não entende, você clica no link e automaticamente ele já redireciona para o YouTube. Tá bom? Beleza. Então, ó, medida de massa corporal, material. Esse aqui não tem como adaptar, tem que ser uma balança mesmo portátil, tá? As orientações e a medida. Da mesma forma, envergadura, material, orientação, tá? Anotações e o vídeo que deve ser utilizado. Tá, Kleber, mas fica uma dúvida que isso aí não tem no vídeo. Como é que depois eu faço a leitura dessas medidas? Eu falei que no manual do ProESP Brasil, e eu estou situando, tentando achar aqui para poder situar para vocês, viu? É a leitura. O manual, ele divide esses resultados em duas formas. Medida de saúde e de risco à saúde, tá? Então, ó, tudo aqui em detrimento e baseado em estudos científicos, né? Ó, aptidão física relacionada à saúde. Estudos científicos realizados pela equipe do próprio ProESP Brasil evidenciaram em crianças e adolescentes brasileiros a associação de determinados valores de desempenho nas estimativas de aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, potência de membros superiores, velocidade, resistência muscular localizada e nas equações de MC e RCE, com a ocorrência de níveis elevados de diferentes fatores de risco à saúde. A partir dessas informações foram estabelecidos pontos de corte ou valores críticos que, estratificados por idade e sexo, permitem ao professor de educação física avaliar as crianças e adolescentes numa escala de categoria de 2 graus. Então, vocês podem avaliar as crianças e adolescentes através dessa escala de categoria. Você fez o teste, você anotou. Como é que você pode avaliar crianças e adolescentes na zona de risco à saúde ou na zona saudável, tá bom? É importante que o professor perceba que valores considerados de risco à saúde não significam que a criança ou adolescente está doente
ou apresenta o fator de risco, por exemplo, pressão arterial elevada. Um exemplo em zona de risco significa que a criança ou adolescente possui um nível de aptidão física, da capacidade física específica que está sob avaliação, que está associada a uma chance aumentada, tá? Então, você fez o teste com o aluno, você anotou, você avaliou. Se ele estiver em zona de risco, você não pode dizer que ele tem, por exemplo, esse fator aí de pressão arterial elevada ou qualquer outra estimativa, mas que aquele teste executado que gerou aquele resultado tem uma associação com uma chance aumentada de desenvolvimento de algum fator de risco, tá bom? Então é muito importante fazer sempre a bateria de forma bem elaborada, como prescreve o manual do PROESP. Tipo, exemplo, aptidão cardiorrespiratória em zona de risco à saúde é igual chances aumentadas de desenvolver hipertensão, tá? Flexibilidade em zona de risco à saúde, que é igual a chances aumentadas de desenvolver desvios posturais, tá bom? Tudo isso que o manual preconiza com base em estudos científicos, tá bom? Não é estipulação não, tá bom? Então, ó, saúde cardiovascular. No estudo de Bergman 2009, encontrou valores críticos para o IMC a partir da associação dos valores desta equação com níveis de colesterol total e pressão arterial sistólica e diastólica. Então, houve uma associação entre o IMC, quando ele está elevado, tá bom? Tanto com o colesterol elevado, como também a pressão arterial sistólica e diastólica, ok? Então, portanto, os valores dos pontos de corte proposto pelo PROESP, né, indicam uma chance aumentada da criança ou do adolescente apresentar mais uma vez algum fator de risco cardiovascular, tá? Então é como se fosse uma medida de segurança. Se ele não tomar cuidado, pode ser que algum dia ele venha a desenvolver isso aí. E como é que eu interpreto, Kleber? Tá lá, ó. Se você aferiu a estatura do indivíduo e o peso corporal, aí você faz o cálculo do IMC. Quando você calcula o IMC, você vai achar um resultado, tá bom? Esse resultado você vai usar para poder comparar com a tabela e saber se o aluno está ou não em zona saudável ou zona de risco, tá bom? Tipo, fiz uma avaliação do aluno de 6 anos de idade. Ele era homem. Eu fiz de 2 alunos, um homem e uma mulher. E o homem apresentou um IMC de 17,7, quer dizer que ele está em zona saudável, tá bom? Da mesma forma, as meninas apresentaram um IMC 17, quer dizer que ela está em zona saudável. Nesse caso, se fosse 18, 19, 17,9, automaticamente pela tabela, quer dizer que ele já está em zona de risco. Então, valores superiores a esses aqui, quer dizer que o aluno está em zona de risco com relação ao IMC, tá? Então, essa é a maneira de interpretar e fazer a leitura, tá? Tá aqui a descrição, mais uma vez. Todo manual, ele é autoexplicativo, tá bom? E aí depois ele dá alguns estudos que falam sobre, beleza? Da mesma forma, na corrida ou caminhada de 6 minutos, seria uma medida cardiorrespiratória. Fiz a avaliação do aluno, o aluno tinha 7 anos de idade, né? 2 alunos, um do sexo masculino e outro feminino, um rapaz e uma moça. Ele fez 730 metros, quer dizer que ele está em zona saudável. Se ele tivesse feito 728, ele estava em zona de risco, tá? 683, a menina fez, então ela está em zona saudável, tá? Nesse caso aqui dessa medida, igual ou superior, ele está em zona saudável. Inferior, menores do que 730 ou menores que 683, ou qualquer um, dependendo da idade, quer dizer que ele está em zona de risco à saúde, tá bom? E no caso dos valores de RCE, que é relação cintura-estatura, né? Para homens, quando os homens estiverem aí, no caso, né? Valores do ponto de corte 0,51 é considerado como zona de risco à saúde. Então, para qualquer idade, se ele tem uma relação de cintura e estatura maior do que 0,51, 0,50, né? No caso seria 0,51, ele estaria em zona de risco à saúde. Se fosse igual ou inferior, ele está em zona saudável, tanto para o homem como para a mulher, para os rapazes e para as moças, tá?
Então é assim, é bem autoexplicativo, é você prestar atenção quando for aplicar essa bateria de teste, tanto na aplicação da bateria, na anotação do resultado, quando for fazer os cálculos corretamente e por último, fazer uma classificação, tá bom? Dúvidas sobre a bateria do ProS Brasil, pessoal? Então, vocês querem que eu fale mais alguma coisa sobre o ProESP ou vocês têm mais alguma dúvida sobre algum outro assunto? Então, falando aqui um pouco sobre a nossa prova, né? Pessoal, até onde eu fui informado, não teve nenhuma mudança, todas as nossas avaliações serão naquele mesmo estilo, tá? 10 questões cadastradas, 7 todas de cunho objetivo, beleza? Com aquelas alternativas ABCD ou ABCDE e as mudanças de local. Lembrem-se que toda a tomada do conhecimento, como é que eu pego, o que eu pegar de conhecimento, eu faço aquela mudança, aquela reformulação para um padrão científico dentro da questão, tá bom? Cabe você ter entendido a instrução tanto do material de apoio, das aulas, como também relacionar com critérios científicos. Beleza? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, pessoal, a gente encerra por aqui. Sim, pessoal, avisa aí aos colegas que não fizeram o teste ainda. Eu vou até mandar de novo esse aviso no grupo. Vou colocar lá, até porque vai ficar disponível até sexta-feira, para fazer, porque senão às vezes a nota, o cara fica com a nota baixa, acerta toda a prova, tá? Mas aí não se saiu tão bem na AV1, aí fica com a nota baixa porque não fez o teste, porque teoricamente todos os testes que são feitos, na maioria das vezes são 3 pontos, que o aluno tem uma chance muito grande de fechar os 3 pontos, o que nas provas o nível de complexidade das questões são bem maiores e aí reduz a chance de acerto, tá? Então avisa pra galera, se você já fez, beleza, tá bom? Se você fez e não tirou uma nota tão boa, lembra que são 2 tentativas, pode fazer sem medo, que o sistema contabiliza a nota maior, tá? E é isso. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, nós encerramos nossa aula aqui por hoje, se encontramos na semana que vem, na nossa avaliação, tá bom? Nada? Nenhuma dúvida? Então, pessoal, tenham um bom almoço aí, um bom descanso, um bom restante de tarde, tá bom? E até semana que vem. Tenha um bom dia, Cleber. Tenha um bom dia, pessoal.